Vamos iniciar a denominada que tínhamos aqui quinta mesa, que não foi, mas é assim. A importância dos meios de comunicação social no fomento das soluções. Vamos ouvir o que têm para nos dizer os nossos convidados, que são o Sr. Nelson Cadavés, em representação do Portal Santo Huberto, o Sr. Pedro Vitorino, representando a revista Caça Maior e Safares, o Sr. Carlos Antunes e o Sr. António Pacheco. Todos vão dizer com certeza que é importantíssimo e que parece ser indiscutível a importância dos meios de comunicação social. Eu vou levantar algumas questões que faço uma pergunta que é importantíssimo: porquê e como, apresentando, informando, dinamizando as soluções para a gestão. Será que não tem uma importância crucial na preservação do caçador? Como contribuir para a melhoria da imagem do caçador? Não será uma das obrigações explicar à sociedade o que é ser caçador, o que este faz pela natureza e zonas rurais e como o faz? Faço mais uma pergunta: onde estão os caçadores jovens? Estas perguntas provavelmente serão de difícil resposta e muito abrangentes, mas vamos começar por ouvir o Nelson Cadavés, que colocamos aqui em primeiro lugar. Boa tarde a todos. Começo por agradecer a gentileza do convite que nos foi dirigido e também sublinhar esta felicitação especial por ter na gênese deste encontro, onde nos reunimos a discutir preocupações que nos dizem respeito a todos, jovens, gente muito nova, o que sinaliza de facto sinais de mudança que importa sublinhar, no sentido que tem a ver exatamente com toda esta problemática que gira à volta do papel do caçador na sociedade e da imagem do caçador na sociedade. Eu começaria antes por responder à questão: qual é o papel, qual é o desempenho que podem os meios de comunicação social da especialidade, no caso, ter no fomento, na divulgação da implementação de soluções de gestão, no fundo soluções de boas práticas, de boas práticas venatórias. Eu julgo um bocado à semelhança do que se tem passado no passado, que esses mesmos meios, os que existem atualmente e os que irão existir certamente no futuro, terão sempre como orientação editorial a promoção, a valorização, a defesa da exploração de recursos singéticos de forma sustentável, procurando acautelar a continuidade e o futuro desta nossa forma de estar na vida. A caça é muito mais do que um desporto, a caça é muito mais do que um divertimento, a caça é uma manifestação cultural, com tradições, com arte, com responsabilidade e tal como até aqui tem acontecido, em que a comunicação social tem procurado perceber com alguma antecipação problemas e questões que se começam a afigurar como preocupantes e procurando dar voz e colocar na agenda, digamos assim, nomeadamente dos responsáveis ao nível associativo, ao nível das organizações do setor da caça, questões importantes que, passados uns anos, acabam por ganhar, digamos assim, a adesão e a consensualização mais alargada. É exatamente o
o caso concreto que hoje aqui temos falado, a gestão do javali e do veado em espaços abertos, e uma solução que há vários anos se vem falando, e cada vez com mais frequência, cada vez com mais consistência, que é exatamente os planos globais de gestão. Portanto, julgo eu que a comunicação social tem um papel importante na transmissão em linha dessas práticas que, entretanto, se vão desenhando e confirmando como opções corretas de gestão. Relativamente à imagem do caçador e ao seu papel, ou melhor, à imagem do caçador face à opinião pública, estamos aqui numa situação um pouco semelhante àquela questão que se colocou no início destes trabalhos, que é: andaremos nós a caçar ou a pressionar demais? Qual é a imagem do caçador face à opinião pública? É uma coisa que eu, com dados concretos, desconheço, tenho a minha percepção, tenho o meu ponto de vista, como qualquer um de nós, mas nessa área também julgo que seria importante desenvolver com alguma profundidade um conhecimento maior. Mas eu vou falar da minha opinião pessoal e do meu ponto de vista pessoal relativamente à imagem do caçador nos tempos atuais. Enquanto imagem, decompondo isto em duas vertentes, popularidade e notariedade, a minha figura-se-me dizer que, do ponto de vista de popularidade, o caçador, ou a imagem do caçador, de facto, tem uma componente de popularidade grande, mas tem uma componente de notariedade reduzida. Embora este efeito não seja igual no todo nacional, o caçador e a imagem do caçador tende a ser mais apreciada, portanto, a ter mais notariedade nos meios rurais, devido ao reconhecido impacto, ao reconhecido impacto positivo que o caçador e a caça têm nas economias e nos meios rurais. Já esta mesma imagem nos grandes centros urbanos tenderá provavelmente a ser mais conhecida, mas menos apreciada. Ora bem, nós hoje vivemos tempos de mudança acelerada, em que os meios de comunicação são ferramentas, são instrumentos fundamentais na valorização ou desvalorização do que quer que seja. A caça e o caçador é uma exceção, e até porque a opinião pública tornou-se extremamente permeável devido ao uso e abuso exatamente destas ferramentas de formatação de pensamento, e no setor da caça eu julgo que se devia aí fazer algum trabalho. E quando digo se devia aí fazer algum trabalho, agarro aqui numa outra questão, que é a necessidade, a meu ver, e isso já aqui foi falado inúmeras vezes, a necessidade da profissionalização transversal do setor. Ou seja, eu acho que no caso da caça, do setor da caça, que cada vez assim mais vezes vai definindo, com exceção do caçador, enquanto no exercício do seu ato venatório, continuará e deverá continuar amador, tudo o resto deve ser o mais profissional possível. Só que para haver profissionalismo tem que haver investimento, tem que haver recursos financeiros. Para haver recursos financeiros, eles têm que ter uma origem, têm que ter uma proveniência. Ou são os caçadores, ou são outras formas de obtenção de fundos. Mas, quando não é possível largar as receitas, as empresas, pelo menos, costumam trabalhar no lado das despesas, ou seja, reduzem custos, procurando ganhar eficiência. E também aqui na caça eu acho que seria importante as organizações do setor da caça, de topo pelo menos, que são aquelas que, enfim, que mais meios consomem, digamos, repensar o seu modelo de organização, o seu modelo estrutural de organização,
para ganhar eficiência, para de resultar... Peço desculpa, mas isto é mesmo no momento menos oportuno. Para ganhar em eficiência e dessa eficiência resultar a libertação de meios para a aplicação em novas valências necessárias. A imagem do caçador, se me perguntarem, pode ser melhorada? Pode, e acho que todos nós temos contribuído para que ela tenha melhorado. Eu apontava algumas ações que os caçadores têm levado a cabo nestes últimos anos, que são conhecidas por nós caçadores, todos nós caçadores, mas que não chegam à opinião pública. Eu dou como exemplo o papel dos guardas florestais auxiliares na prevenção e, por conseguinte, no ataque rápido a incêndios, contribuindo assim para evitar perdas enormes de grandes áreas florestais, de bens agrícolas, de fauna selvagem, de fauna doméstica. Isso é um benefício que se transmite à sociedade de um modo geral. Poderá isto ser maximizado? Poderá isto ser mais potenciado? Claro que pode. Assim haja vontade nesse sentido de as organizações, as associações de caça, as zonas de caça que tenham esses recursos, os disponibilizarem ainda mais em articulação com as entidades que tratam de administrar os meios de combate aos incêndios. Mas isto chega pouco à opinião pública. Outra área em que os caçadores têm tido um papel fundamental que beneficia a sociedade em geral na medida em que melhora o património natural de todos nós, é que tem sido feito esforço, e em alguns casos conseguido, a reversão de práticas agrícolas que se mostraram agressivas para com a caça. A reversão dessas práticas tornou o meio mais propício às espécies cinegéticas, mas não só. Há espécies não cinegéticas também, que são um património de todos. As ações de limpeza do espaço rural têm sido feitas aqui e além, pouco pontualmente. Eu julgo que não nos ficava mal, que seria um contributo. Temos esses meios, ganhamos assim mais vontade para generalizarmos esse tipo de intervenção. Isto são elementos, e passados para a opinião pública, são elementos sensibilizadores do nosso papel, da nossa responsabilidade no contexto social. As feiras que, de um modo geral, se têm feito pelo país, que se têm multiplicado pelo país fora, têm servido muito para chegar a novos públicos. É uma forma de nós mostrarmos o que fazemos, como fazemos, é uma forma de mostrar que há toda uma organização. Essas feiras são visitadas, diria principalmente por caçadores, mas muita gente que nada tem a ver com a caça as visita também e toma assim um contacto que poderá positivamente sensibilizar. Falou-se aqui na primeira mesa, penso eu, o uso da carne de caça, resultante da caça, nos restaurantes, enfim, que poderá ser uma forma de, ou não controle pelo menos, uma causa de fomento do furtivismo, isso é uma verdade, mas nós temos uma responsabilidade muito importante. A promoção da gastronomia cinegética é uma alavanca fundamental de valorizar a caça face à opinião pública. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que é uma forma de nós chegarmos por uma via que confere prazer, que confere diversão,
há as pessoas que fazem parte do meio envolvente, mas que não têm a ver com a caça. É claro que, mais uma vez, tem que haver regras, e tem que haver fiscalização, e tem que haver normas, e tem que haver seriedade. Mas a promoção cinegética poderá também ser um elemento muito importante na maneira de chegarmos à opinião pública. A resolução ou evitar processos conflituantes com proprietários é outra obrigação que nós temos. No mundo rural, quem não é caçador e que se deu a exploração cinegética nos seus terrenos, ou, no caso das zonas municipais, que isso não aconteceu e as zonas de caça funcionam, evitar conflitos com os proprietários é uma boa prática, muito importante para manter uma relação pacífica, uma relação de harmonia, com uma parte fundamental no todo o processo, que é o agricultor. Isso passa por assumir com responsabilidade e seriedade uma coisa que está prevista na lei, que é os prejuízos da fauna. Mais uma vez, prejuízos significa dinheiro. Bem, pois dinheiro, quem usufrui da caça terá que perceber que essa usufruição implicará um investimento. Eu tenho uma visão otimista do setor da caça e do futuro da caça, até porque estes recursos se figuram recursos de valor económico e ambiental muito importantes. Mas tenho uma grande preocupação e vejo uma grande ameaça. E essa ameaça é exatamente a estrutura atual, do ponto de vista etário, do coletivo de caçadores. Como já foi dito, não se sabe bem, 50%, 60% tem mais de 50 anos, uma coisa é certa. A gente, onde quer que se encontre, a maior parte de nós já está. Gente nova vê-se menos. Ora, assim sendo, a continuidade poderá estar seriamente ameaçada. O que fazer? Alguma coisa, pelo menos, pensar, refletir no problema, e só com reflexão no problema, só pensando, discutindo, é que poderemos encontrar as causas, e só depois de encontrar as causas é que podemos pensar em soluções. Mas este é um problema, de facto. Ou seja, a renovação, não está a acontecer renovação do coletivo de caçadores. Isso não significa que, por sermos menos, ou muito menos, daqui por 10 ou 15 anos, a caça corre o risco de ser proibida. Quer dizer, eu não penso nisso, nunca coloquei isso como uma hipótese, porque acho que há valores muito mais importantes, e há valores importantes num quadro de conservação e de preservação da natureza, que incluirão quase obrigatoriamente o exercício da caça. Mas toda esta estrutura e todo este setor, com esta dimensão de movimento associativo que conhecemos hoje, poderá estar seriamente ameaçado. Mas também aí é possível trabalhar, e acho que se deve trabalhar. E deve-se trabalhar no sentido de captar e de chegar a novos públicos, mais uma vez. Nós não podemos estar à espera que sejam só os nossos descendentes vir a ser caçadores. O meu pai multiplicou-se por 5, mas nós só já nos multiplicamos, 5 só já nos multiplicamos só já deu o resultado a 2, portanto dá uma multiplicação por 0,004. Como sabemos, a maior parte dos casais atualmente tem, 1, 2 filhos, a média se calhar não chega a 2,
Este panorama a 10, 20 anos é assim um bocado, enfim, eu diria um bocado ensombrado. Por fim, resta-me dizer que constato e registro com muita satisfação que destes encontros, destes seminários, cada vez mais as partes intervenientes em posições diferentes deste tabuleiro saiam cada vez mais com posições mais próximas, com posições cada vez mais alinhadas e cada vez mais cooperantes. Isso é, de facto, um sinal de amadurecimento, quer por parte dos caçadores, quer por parte da administração pública, que compreende, não se trata de amadurecimento, mas de compreensão das necessidades reais que resultam da prática no terreno, e, como aqui já foi dito também, não deixo de lamentar a ausência de representação de topo do representante de topo do coletivo associativo de caçadores. Muito obrigado. Sim, senhora. Sendo assim, vamos ouvir o senhor Pedro Vitorino. Não sei se esse micro chega aí. Chega. Sim, penso que eu chego. Ora, muito boa tarde. A questão principal desta nossa mesa dos meios de comunicação social é a importância dos meios de comunicação social no fomento das soluções da gestão do javali e do veado em áreas abertas. Ora, antes da influência e na importância que nós, comunicação social, possamos ter, se calhar convém salientar que a importância principal pertence às organizações do setor da caça. Ora, isso quer dizer que estamos tramados, não é? Estamos tramados porque onde é que elas estão? Eu, pelo menos, não estou a ver. Bom, eu tenho que... Já falamos aqui, toda a gente falou, agora o Nelson falou também da ausência das organizações do setor da caça. Eu tenho que referir, desde que foram endossadas pelo Ministério da Agricultura, até hoje, não recebemos um único comunicado de qualquer organização do setor da caça, excetuando o convite da FENCASA para a reunião anual dos caçadores da caça na FENCASA e o convite para ir à Feira do Algarve pela Federação de Caçadores do Algarve, que neste momento a mesma pessoa que preside essa federação preside a Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses. Portanto, ao contrário do que o Nelson disse, que é otimista, eu não sou assim tão otimista nas coisas que se relacionam com a caça. Porque ao se passar determinada importância vamos lá, ao se delegar nas organizações da caça uma série de obrigações, neste momento eu vejo que as coisas talvez não vão no melhor caminho. Não sei, é a minha opinião. Em relação ao que nós, meios de comunicação social, podemos fazer no fomento dessas soluções. Bom, é assim, não somos nós que temos capacidade científica ou técnica para fomentar essas soluções de gestão sinergética. O que nós podemos fazer e que temos vindo a fazer, na ausência de planos de gestão ou de ações de gestão que tenham sido feitas em Portugal, é dar exemplos de situações concretas que foram feitas lá fora. E é o que nós temos feito algumas vezes. Obviamente estamos disponíveis para, e acho que temos um papel importante nesse aspecto, divulgar todas as ações de gestão, mas com critérios científicos que tenham sido feitas cá em Portugal. E não, por exemplo, um artigo de determinada pessoa que acha que na zona dele deve ser feito assim. Portanto, acho que nesse capítulo podemos estar, vamos lá, divulgar um conjunto de práticas que possam até nem ser as mais corretas. Portanto, nesse aspecto, eu penso que a nossa importância no fomento dessas soluções de gestão
um pouco limitada. Embora eu entenda que nós, principalmente no caso do grupo onde eu estou inserido, nós chegamos mensalmente, através da revista Caça e Cães de Caça, a cerca de 15 mil caçadores, diretamente. Ou seja, são 15 mil revistas que nós vendemos todos os meses. Por isso eu penso também que as organizações do setor da caça deviam ter alguma consideração pelos meios de comunicação social, pelos portais e pelas revistas, e fazerem-nos chegar alguma comunicação, alguma coisa sobre as intenções do que pretendem vir a fazer, e talvez vissem na comunicação social especializada uma forma de cativar e juntar os caçadores. Mas, concretamente, não é isso que eu vejo e não é isso que eu vi até agora. Foi colocada uma outra questão, que era como contribuir para a imagem do caçador. Aí sim, nós, da comunicação social especializada, temos um papel fundamental e de grande importância. Muito maior importância, julgo eu, do que no caso da primeira questão, do fomento das soluções de gestão. Desde que eu cheguei ao grupo editorial onde eu estou, temos vindo a avaliar essa situação e, de certa forma, julgo eu, vindo a melhorar. Ou seja, temos cuidado na forma como representamos os nossos caçadores na revista, na forma como escolhemos as imagens, na forma até, na linguagem, às vezes no trato de algumas coisas. Embora eu acho que, às vezes nós, perante a restante sociedade, queremos esconder que matamos animais. Mas nós caçamos e matamos animais. E às vezes, o substituir a palavra abate de um animal ou morte de um animal pelo cobro de uma peça, acaba por ser um bocadinho, vamos lá, pode ser mais politicamente correto, mas não julgo que é por aí que a gente consegue melhorar a nossa imagem. Até porque a nossa ação da imprensa especializada na sociedade é muitíssimo limitada. Porque ninguém compra uma revista de caça para passar o tempo. Só quem compra a revista de caça é um caçador. Assim como quem compra uma revista de touros gosta de touradas. Muito diferente de, por exemplo, sei lá, uma revista de mergulho. Uma pessoa está de férias, está ao pé do mar e lembrou-se, olha, tem uma revista engraçada sobre peixinhos no fundo do mar, vou comprar e vou ver o que é que isto diz. Na caça ninguém faz isso. Portanto, nós escrevemos para caçadores. Como é que vamos explicar à sociedade que estamos a mudar a nossa imagem? Como é que vamos explicar à sociedade que o caçador de há 10 ou 15 anos ou há 20 anos já não é o mesmo agora? Nós não conseguimos fazer isso. Eu este mês escrevi o editorial da Caça e Cães de Caça, é sempre a única coisa que na revista em que mostra uma opinião muito pessoal, que é a minha. Disseram para eu fazer isso, pronto, e é isso que eu faço naquele espaço. Escrevi que é muito importante as organizações do setor da caça criarem gabinetes de imprensa. Só assim é que se consegue evitar situações como o que aconteceu nesta abertura à Rolas em agosto. Ou seja, a comunicação social jornalista, quando chega ao mês de agosto, tem no calendário da redação, porque todas as redações têm um calendário de qualquer meio de comunicação social. E quando chega ao 15 de agosto, eles sabem que vai haver sangue. Ou que há grandes probabilidades de haver sangue. E mandam para a rua jornalistas à procura desse sangue. Ou seja, nós não vamos esconder esse sangue. Nós, caçadores, não. E ele aconteceu, infelizmente, acontece. Pronto, não há... Temos sempre, todos os anos, que tentar com que não aconteça. Mas aconteceu. O que é preciso? É preciso tratar essa informação e, de seguida, assim que essa informação aparece na imprensa jornalista, atacar com dados e causas para o sucedido, e que se calhar não é tanto assim como eles dizem. Por exemplo, uma das coisas que, na peça que deu na SIC, foi que os caçadores nem ficaram muito chocados porque era normal acontecer esse tipo de acidentes. Quer dizer, não é normal acontecer esse tipo de acidentes. Se fosse normal acontecer esse tipo de acidentes, nós não pagávamos as quantias irrisórias que pagamos pelos seguros de caça. Se a nossa atividade fosse uma atividade de risco, é que
companhia de seguros não nos cobrava 30 ou 40 euros, ou 50, o que é que se paga pelo seguro de caça. Pagava-se muito mais. E todas as declarações das pessoas que apareceram na imprensa jornalista, ninguém foi capaz de utilizar esse tipo de argumento, ou, por exemplo, contrapor com o número de acidentes que houve no ano anterior ou no outro, que comparado, por exemplo, com os acidentes mortais que há só no dia 15 de agosto, 16 e 17, que é normalmente a seguir ao grande feriado, não é? De acidentes de viação, é completamente ridículo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O governo pensa que se calhar a caça, passa a ser uma atividade de risco se não... Quando se apresenta estes casos dessas mortes até isoladas, desses acidentes isolados. E obviamente as pessoas na sociedade também pensam isso. Portanto, eu penso que não cabe a nós, imprensa especializada, explicar à sociedade que o caçador mudou. Tem de ser a imprensa jornalista a fazê-lo isso. E, mais uma vez, neste caso, as organizações de setor da caça. Porque as organizações de setor da caça, neste momento, é que têm a voz representativa dos caçadores. Quanto à questão dos jovens caçadores, bom, neste momento, nós não sabemos concretamente qual é o escalão etário maioritário no coletivo dos caçadores. Ao contrário, na maior parte dos sítios da Europa. Todos os anos, eu faço pedidos à Direção-Geral dos Recursos Florestais e à Autoridade Florestal Nacional para nos fornecer dados. Por exemplo, eu sinto-me também muito frustrado, tal como disse o Dr. Carlos Fonseca, com a falta de dados, porque assim, eu encontro-me com colegas meus no estrangeiro e todos os anos eles sabem quantos caçadores têm, quantas licenças têm, quantos javalis abateram, quantos cursos, se há evolução, se não há evolução, e nós, apesar de todos os anos solicitar às autoridades competentes esse tipo de informação, raramente conseguimos obter essa informação. Há cerca de 3 anos, eu pensei que devíamos fazer qualquer coisa na revista para fomentar a caça entre os mais novos. Comecei a procurar entre as zonas de caça associativas quais é que estariam disponíveis para aceitar 2 ou 3 caçadores por ano numa jornada de caça, caçadores esses com menos de 21 anos, 22, ou seja, ou encartados há pouco tempo, numa situação a definir. Todas me disseram que sim, senhor, não tinha problema, desde que viessem caçar no final da época. Ora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que primeiro caçamos nós e depois os outros que não nos são nada. Portanto, somos nós, os caçadores, que estamos a dificultar a entrada dos jovens na caça. Hoje um pai, eu tenho um tio meu que raramente leva o filho dele à caça. Pois ele caça em turísticas. Não tem associativo onde se enquadrar. Cada vez que leva o filho, em vez de gastar 300 euros, gasta 500. E que não pode. Portanto, o que é que ele faz? O que é que ele faz é uma ou 2 vezes por ano leva o filho à caça. De outra forma, não tem possibilidade. Este ano conseguimos, com o Sr. Vítor Palmilha, até saiu na revista deste mês também, essa iniciativa em que arranjamos lugar para levar 12 jovens caçadores a caçar nessas associativas durante o mês de outubro e o mês de novembro, com um cupo limitado de peças, mas que será igual ao número de peças que os sócios dessa associativa podem caçar. Pronto, é uma coisa pequena, obviamente, é uma iniciativa muito limitada, mas acho que poderá passar, se calhar, por outras associativas a fazerem esse tipo de ação. E talvez, todos os anos, na localidade sede dessa zona de caça associativa, convidar 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 jovens a participar nessas jornadas de caça. Caso contrário, não vejo grande futuro na adesão dos jovens a esta atividade, que cada vez é mais cara. Só Pedro, se me permite intervir, falando como jovem caçador, e o que nós poderíamos fazer é, já que os mídias também dão a conhecer as trágicas notícias, nós convidar os mídias a gravar essas mesmas caçadas e dar a conhecer à sociedade que caça é extremamente interessante. Evidente. Essa proposta, eu fiz essa proposta o ano passado, antes da abertura. Fui convidado por diversas entidades ligadas às organizações do setor da caça e, inclusive,
ao setor armeiro, que tem vindo a ver a sua atividade cada vez mais dificultada, para, na abertura, isso foi no ano passado, criarmos uma nova imagem e levarmos a comunicação social a ver o outro lado que não o do sangue. E eu disse que isso era possível fazer. Mas atenção, custa dinheiro. Porque é assim, nós mandamos um press ou um convite para a redação da TVI, da SIC ou até da RTP1. E todos os dias chegam a essas redações inúmeros convites e solicitações de reportagem. Ora, o jornalista que está lá, provavelmente até pode estar lá um jornalista estagiário, não é? Vamos supor, e que tem 2 convites. Um deles diz para acordar às 4 da manhã, para estar às 6 da manhã, sei lá, na zona de caça associativa do Coço, para ir fazer uma reportagem sobre a abertura aos coelhos. E o outro diz, vamos fazer uma ação de limpeza do fundo do mar na Arrábida, que inclui um passeio de barco, estadia na véspera na pousada de Setúbal, almoço, jantar e tal. O jornalista onde é que vai? O jornalista vai fazer o passeio de barco e mergulhar. O que é que era preciso fazer? Era preciso criar condições atrativas para esses jornalistas da imprensa jornalista participarem nessas iniciativas. Eu dei algumas ideias, mas todas elas implicavam que custos e que algumas pessoas desse meio não caçassem no dia da abertura. Isso ainda era mais complicado até do que os custos. Para aquilo que eu me apercebi, era mais complicado essas pessoas disponibilizarem-se para acompanhar os jornalistas do que quase a questão dos custos. Portanto... Isso já nos remete a uma mentalidade dos caçadores mais velhos. Pois, eu não sei se será dos caçadores mais velhos, mas acho que nos remete para uma mentalidade que é primeiro eu, que até nem estou tão mal, e depois os outros. Pois. É do género, eu paguei e agora quero caçar no primeiro dia, porque quando há qualquer coisa. Evidente, evidente. E enquanto não for tomar essa consciência de que nós, os portais e as revistas de caça, não podemos fazer nada para melhorar a imagem do caçador ao resto da sociedade que não caça, penso que não estão criadas situações para se melhorar essa imagem lá fora. Depois há outro problema, porque lá está, se houvessem gabinetes próprios das organizações do setor da caça a reportarem outros factos que não só as aberturas de agosto e de outubro, mas sim, sei lá, a introdução de uma espécie, ou, por exemplo, o caso da introdução de cervilhos num determinado local, sei lá, outro tipo de atividades que não tivesse só a ver propriamente com a atividade donatória, todos nós teríamos a ganhar com isso. No entanto, isso raramente é feito, ou quase nunca. Mas a gente tem de sair daí. A gente não pode passar a vida estarmos à espera que as organizações sejam atacadas para falar uma coisa. Porque elas não fazem, são vontade de hoje. E eu estava à espera que acabassem as discussões para nos questionar acerca do que vocês escreveram, ou do que têm aí para responder. Mas faço já, que é, eles não fazem, mas nós temos de fazer. Nós não precisamos de subsídio do Estado, nem de ser de uma organização do setor da caça para fazermos isto hoje. E fazemos algum esforço com os nossos sócios, sendo uma simples associação, para estarem aqui em Câmara, para possibilitar que vocês, dos meios de comunicação, possam relatar o que se passa aqui e chegar a um público que nós já sabemos, que o português, se for para ler, não tem. Se calhar, se levar na economia associada, até vai ver umas coisas. Portanto, nós temos de descobrir a forma de lá chegar, não nos encostamos a quem já sabemos que não quer fazer. Faziam antes, agora são subsidiados, menos vão fazer. Isso aí não vale a pena estarmos a chover no molhado. Não vão fazer, não querem saber e já se dão ao luxo de confirmar presenças e nem aparecer. Porque sabem que amanhã passou, isto até nem vai aparecer em lado nenhum, vai numa revista do mês que vem, mas depois fica guardada e não se faz nada. Um exemplo que eu gostaria de dar era nós conseguirmos tomar a iniciativa das coisas. Nós sabemos que os montarias começam em outubro. No portal Alvorada e no portal Santo Berto também houve conhecimento disso, existia para a alusão de uma montaria marcada para setembro. E houve a iniciativa de pessoas
de chegarem à autoridade fiscal nacional e dizer assim, meus senhores, isto não pode ser. Se estivéssemos à espera das organizações de setores de casa, estávamos tramados, eles não iam fazer nada. No entanto, foi o primeiro fax, foi o segundo, foi o primeiro aviso e ela foi bem manipulada. Portanto, é essa postura que eu gostava que mudasse um bocadinho nos portais e nas próprias revistas, que é não nos encostarmos à espera daqueles que têm o lado do colega, que já lá estão há muitos anos e que não se vão mexer para nada. Nós temos é de fazer este tipo de encontros, tirar as nossas conclusões e fazê-las divulgar por todo o lado até conseguirmos chegar a quem nos interessa, que são os caçadores. Todos os caçadores sabem que estão mal representados. Não há nenhum que diga, ou poucos dizem que estão bem. Não fazem nada para mudar. E se não fazem, quem tem espírito de iniciativa tem de fazer, não é? Eu há 2 anos vou falar pela primeira vez da gestão do javali em áreas abertas, numa jornada de um lançamento de um livro. De lá para cá, só meia dúzia num meio muito restrito é que fala disto. E não pode ser. Quem se interessa, e comunicação social, portais e aqueles carolas que já ganham há muitos anos, estão aqui hoje, que são sempre os mesmos, têm de conseguir fazer passar e chegar por outros meios que não estar à espera das organizações para chegarmos aos caçadores, até aos mais jovens. Eles estão receptivos. Eu continuo a achar, eu sou muito otimista nestas coisas, eu continuo a achar que eles estão receptivos. Temos de arranjar as formas corretas, que calhar não são habituais, para chegar a eles. Você tem incentivados a começar a falar com a pergunta direta para vocês, se quisermos uma coisa, é saindo hoje daqui, até a altura como tivemos da parte, foram das pessoas que cá vieram normalmente daqueles que são os nossos alvos preferidos, que é a Autoridade Fiscal Nacional, que até marcaram presença e mostraram as suas posições, qual é o resultado destas posições que estes homens tiveram aqui hoje? Isto tem reflexo de algum lado? Isto vai chegar a algum lado? Pela parte do operado, se calhar, entendemos que vai, nem que seja como depender disto, entregue ao Sr. Ministro, que disse, olha lá, afinal, se há interesse em ambas as partes, porque isto não inclui. Não é? Sim, eu entendo isso. Desde que depois assim, não despeçam os homens, tudo bem. Isto não se sabe. E penso que nós, na revista e até nos portais, que eu vejo assiduamente também o que vem nos portais, acho que praticamente tudo o que é feito à volta da caça é noticiado portanto, nestes meios. Agora, há outro problema também, e o problema não são só as organizações de defesa da caça. De certeza que foram convidados também uma série de gestores, não é? E é difícil, é muito difícil, até porque se calhar houve um período em que as revistas de caça foram feitas, se calhar, por pessoas que não eram caçadores, ou tinham muitas pessoas a trabalhar que não eram caçadores. Mas é muito difícil tentar ensinar qualquer coisa a alguém que gera uma zona de caça. Eu não intitulo essa pessoa de gestor, mas que está a gerir uma zona de caça há uma série de anos, não é? E esses indivíduos parece que, pronto, na cabeça deles, entendem que têm muito pouco a aprender, não é? Pronto, e isso é mais outro problema que tem a ver com tudo isto que nós vivemos na caça. Em relação aos jovens, é assim, eu julgo que nós, na imprensa, podemos fazer muito mais. Mas, obviamente, tem de ser ações coordenadas com entidades, associações, clubes de caçadores ou até mesmo com confederações, não é? E nós estamos dispostos para isso. Aliás, foi sempre uma coisa, desde que estou nisto das revistas de caça, sempre tentei fazer, umas vezes com algum sucesso, outras vezes nem por isso, mas que, pronto, julgo que não vou desistir por esse motivo. E, para mim, é tudo. Gostava de fazer uma intervenção muito rápida sobre a questão da... Pegando um bocadinho nas palavras do Nelson e na preocupação de puxarmos os jovens para esta situação. Esta é uma situação que me é relativamente familiar, porque eu sou professor, como vocês sabem, e estou no ativo. Logo, sendo caçador, nada melhor do que, sempre que um dos meus alunos possibilita o assunto dos bichos do campo e da caça, eu entro ao ataque, como devem calcular. E chego a uma conclusão triste, é uma preocupação grande.
E aqui, se calhar, será um momento oportuno, pena que a Assembleia não seja mais alargada, para pensarmos numa situação de conjunto, porque aquilo que eu reparo é o seguinte: o setor é caçador, mata os peixinhos, coitadinhos, que mal é que lhe fizeram, não sei o quê. E tenho cuidado de explicar que estes animais bravios só existem na sociedade atual com um determinado fundamento, que é exatamente o exercício da caça. Porque se não fossem os caçadores, eles se calhar já tinham desaparecido, já se tinham perdido, etc, etc. Levo-vos a pensar na imagem do equilíbrio, do consumo racional, de esperar que se atinja uma capacidade de suporte de uma zona e, grosso modo, explico-lhes isto por A mais B, e continuamos na mesma. E continuamos com o aspecto crítico de que o caçador é aquele indivíduo que vai para o campo e mata os bichos. Nem sequer sabem como, nem porquê, nem o que é que leva a isso, nem o que é que está na gênese de toda esta atividade. O que é facto que me preocupa é que a civilização atual evoluiu de tal maneira que criou um facilitismo tão grande na população, na sociedade, ao ponto de as pessoas, poucas são as que leem, poucas são as que se interessam pela comunicação e pela informação em geral, e mais grave ainda, poucas são aquelas que têm interesse em ir para o campo. Porque o campo é deserto, como dizia o outro, não é? Passa a expressão. O campo é aquele sítio que tem pó, faz calor, onde não há água, e nós temos o conforto da cidade e do cimento. É um bocado complicado, efetivamente, entrarmos na mentalidade da geração que está a seguir à do Filipe, que o Filipe já faz parte da geração, se calhar, a seguir à minha, mas nos miúdos mais pequenos, até aos 14, 15, 16 anos de idade, não há o quê? A tradição familiar em que o pai ou o tio ou o avô eram caçadores e que puxavam por eles e que os levavam e ensinavam a atirar. Isto deixou de existir. Eles, por sua vez, não conhecem, nem sabem, nem querem saber, nem querem ter acesso às armas, nem armas de fogo, nem de outro tipo qualquer, e quando têm é pela negativa, é pelo aspecto pior e mais negativo. Agora, eu pergunto, se calhar estamos com um futuro, em termos das gerações vindouras, mais próximas, ameaçadas para a continuidade desta atividade. Se calhar, eu não digo que a caça acabará, porque não vai acabar, porque basta que as espécies de caça existam, para que alguém tenha que as controlar de alguma maneira, portanto, caçadores terá que haver sempre. Se calhar haverá menos, de uma forma mais especializada, de uma forma mais ou menos controlada, não sei, não faço ideia. Mas não vejo nada de bom nas próximas gerações em relação à passagem do testemunho. É uma preocupação que nós temos também na escola de caça, como vão ver a seguir, é efetivamente a passagem do testemunho às gerações vindouras. Mas o que é certo é que seria, se calhar, objeto de uma discussão muito mais alargada como é que o vamos fazer. Porque, reparem, meus amigos, esta situação atualmente é extraordinariamente complicada. Quando o educador, que está mais próximo dos educandos, tem os meios para e consegue fazer passar a mensagem, e eles mesmo assim a recusam, é uma situação muito complicada. Se isto nos leva a discutir ou não o futuro da caça, bom, entramos se calhar por outros caminhos mais complicados, mas se calhar é assunto para pensarmos muito maduramente e levarmos este tema muito a sério. Claro que as organizações do setor da caça têm um peso importante nisto e a comunicação social mais ainda, mas também se calhar não podem fazer muito mais do que aquilo que estão a fazer, que é divulgar, que é comunicar, que é partilhar, não é? Agora, temos é que ter esta preocupação. Desculpem a minha intervenção. Muito obrigado. Sendo assim, o Sr. Carlos Antunes dê lá a sua opinião acerca desta matéria. Ora, então, muito boa tarde a todos. Primeiro de tudo, agradecer o convite para estar aqui. Isto não precisa estar assim tão perto. Primeiro devia fazer uma declaração de princípios sobre esta matéria. De facto, as revistas têm um papel fundamental em todas as sociedades.